Imagine a seguinte cena: é segunda-feira. Um metrô lotado, abafado, ninguém se olha, os olhos estão colados nas telas. Alguém escuta um podcast motivacional em velocidade 2 vezes maior. Outro rola o feed freneticamente, como se estivesse procurando por alguma coisa, embora nem ele saiba exatamente o que. Uma moça suspira e fecha os olhos por um segundo. Seu rosto revela exaustão, mas ela tenta disfarçar. Mais adiante, um jovem com aparência de forte está curvado, escondendo o rosto nas mãos. Uma notificação soa, mais uma, mais outra. Todos ali parecem cercados por sons, luzes e ideias, mas por dentro, o silêncio é ensurdecedor. É nessa cena que começa a nossa história, porque é exatamente aí que mora o caos do século XXI. Vivemos em uma era de possibilidades infinitas. Nunca tivemos tanta informação, tanto acesso, tanta liberdade. E ainda assim, nunca estivemos tão perdidos. Você já sentiu que, apesar de estar cercado por pessoas, ainda assim sente um vazio? Que mesmo atingindo metas, comprando coisas, trabalhando duro, há um desconforto que não passa? Um sentimento de estar desconectado de algo essencial? Essa sensação não é só sua. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 970 milhões de pessoas convivem com transtornos mentais no mundo. Ansiedade e depressão lideram esse ranking. A geração mais conectada da história é também a mais solitária, a mais medicada e a mais exausta. O estudo de desenvolvimento adulto de Harvard, que acompanha indivíduos há mais de 80 anos, revelou que o fator mais determinante para uma vida feliz e plena não é dinheiro, sucesso ou fama, mas a qualidade dos nossos relacionamentos. E, no entanto, cada vez mais pessoas vivem isoladas, mesmo em meio à multidão. Esse é o paradoxo moderno, conectados virtualmente, mas emocionalmente fragmentados, cheios de conteúdo, mas vazios de sentido. Uma sociedade que corre sem saber para onde, que reage, mas raramente reflete, que fala, mas pouco escuta, que exige, mas pouco constrói. Vivemos numa era em que tudo parece urgente, tudo precisa ser agora. Mas ninguém sabe exatamente o que está procurando. E no meio desse turbilhão surge uma pergunta que raramente é feita. Será que evoluímos demais por fora e esquecemos de evoluir por dentro? As escolas ensinam fórmulas, mas não ensinam valores. O mercado exige performance, mas não se importa com propósito. As redes sociais premiam aparência, mas ignoram coerência. Resultado: milhões de pessoas com diplomas, empregos e até seguidores, mas com um sentimento constante de que falta algo. Uma angústia silenciosa, um conflito interior sem nome, mas que se revela na insônia, na ansiedade, nos vícios e no cansaço crônico. É nesse cenário que muitos começam a buscar respostas em lugares diferentes. Filosofias antigas, tradições esquecidas, ensinamentos que foram deixados de lado em nome do progresso. E é aí que o Bushido entra. Você já ouviu falar nesse nome? Bushido significa o caminho do guerreiro. Era o código de conduta dos samurais no Japão feudal. Mas mais do que uma série de regras para combate, era e ainda é um caminho ético, espiritual e filosófico. O samurai não era apenas um guerreiro que lutava com espadas. Ele era treinado para cultivar a justiça, a coragem, a honra, o respeito, a sinceridade, a compaixão e a lealdade. Não por status, mas por convicção. Não para impressionar os outros, mas para manter sua integridade diante de si mesmo. E por mais que vivamos hoje em um mundo sem espadas ou armaduras, as batalhas continuam. Invisíveis, silenciosas, internas. Hoje, as guerras são travadas. Contra a procrastinação, contra o medo, contra o ego, contra o vazio.
Afinal, o que é ser um guerreiro nos tempos modernos? Será que é alguém que vence debates na internet? Que se impõe nas reuniões? Que levanta cedo e bate metas? Ou será aquele que age com calma em meio à confusão? Que escolhe a verdade, mesmo que seja desconfortável? Que é leal aos seus valores, mesmo que ninguém esteja vendo? Talvez o verdadeiro guerreiro moderno não esteja em campos de batalha. Talvez ele esteja no meio do trânsito, num escritório, num quarto escuro, tentando vencer mais um dia. E talvez o Bushido, esse código ancestral de honra, possa oferecer algo que estamos desesperadamente precisando: direção. Porque no meio do caos, o maior luxo não é o silêncio, é o sentido. É exatamente isso que o caminho do guerreiro propõe. Um propósito interno que resiste ao colapso externo. Mas antes de irmos mais fundo, uma pergunta: você conseguiria viver por um código? Mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém compreenda, é sobre isso que vamos falar a partir de agora. Porque o caminho do guerreiro moderno não começa com uma espada. A escolha foi feita. Você está aqui. E isso, por si só, já mostra coragem. Porque refletir sobre a própria vida exige mais força do que apontar o dedo para os outros. Assumir responsabilidade é, talvez, o primeiro passo do guerreiro moderno. Mas o que vem depois? É aí que entra o Bushido, o antigo código de honra dos samurais. Não como uma fantasia romântica do passado, mas como um mapa para tempos conturbados como o nosso. Esse código era baseado em 7 virtudes fundamentais, 7 pilares que sustentavam não apenas a conduta dos samurais, mas a essência do seu caráter. E hoje, em pleno século XXI, essas virtudes continuam sendo faróis em meio à escuridão. A primeira delas é a retidão, a justiça. Ser justo não é esperar o sistema ser justo com você, é agir com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. É escolher o certo, mesmo que o caminho mais fácil esteja gritando para ser seguido. Vivemos cercados por atalhos, gambiarras emocionais, morais, éticas. Ser honesto virou quase uma resistência, mas quando você decide parar de negociar seus valores, algo dentro de você muda. Você não se sente mais perdido. Porque mesmo sem saber todos os passos, você sabe onde está o chão. A segunda virtude é a coragem. Mas não estamos falando daquela coragem dramática dos filmes. Estamos falando daquela coragem silenciosa de quem levanta da cama mesmo sem vontade, de quem pede ajuda, de quem muda de rota, de quem encara o espelho e diz: eu posso melhorar. Coragem hoje é recusar o conforto das desculpas. É aceitar que o medo sempre estará presente, mas que ele não precisa dirigir sua vida. É caminhar mesmo tremendo. A terceira virtude é a compaixão. A maioria das pessoas confunde compaixão com fraqueza. Mas só quem é forte de verdade consegue ser gentil em meio ao caos. Compaixão é ouvir sem interromper. É ajudar sem esperar, nada em troca. É oferecer presença quando ninguém mais se importa. E, acima de tudo, é se perdoar por não ser perfeito. Num mundo que nos ensina a competir, compaixão é lembrar que estamos todos perdidos, tentando entender como viver. A quarta virtude é o respeito. Respeitar não é apenas ser educado, é reconhecer a dignidade do outro, mesmo quando ele pensa diferente de você. É não rebaixar, não humilhar, não zombar. Hoje, a agressividade virou argumento, a intolerância virou estilo. Mas respeito é lembrar que não é preciso pisar no outro para afirmar quem você é. Respeito é firmeza com elegância. Clareza, com gentileza, é o traço dos verdadeiros fortes. A quinta virtude é a sinceridade. Vivemos na era dos filtros, das máscaras digitais, das frases de efeito. Todo mundo quer parecer, mas poucos querem ser.
Sinceridade não é brutalidade, não é sair falando tudo o que pensa. É viver alinhado com o que acredita. É dizer sim apenas quando for um sim verdadeiro. É dizer não quando for necessário, mesmo que doa. É ser inteiro, mesmo quando ser inteiro assusta. A sexta virtude é a honra. Honra é aquela sensação de que, mesmo que ninguém tenha visto, você sabe que fez o certo. Mesmo que ninguém reconheça, você sabe o que vale. Num mundo de vaidade e performance, a honra caminha em silêncio. Mas é ela que te protege da culpa, que sustenta a sua paz, que constrói a sua identidade. Viver com honra é dormir tranquilo, é andar ereto, é poder se olhar nos olhos sem desviar. A sétima e última virtude é a lealdade. A lealdade é a base da confiança, mas ela se tornou rara num tempo onde tudo parece descartável. Pessoas, vínculos, promessas. Ser leal não é ser cego. É ser constante, firme, presente. É manter o que prometeu quando estava bem, mesmo nos dias em que tudo desmorona. E talvez o tipo mais importante de lealdade seja aquela que você tem consigo mesmo, com a sua palavra, com o que acredita, com quem você escolheu ser. Essas são as 7 virtudes do Bushido, 7 ferramentas invisíveis. 7 decisões diárias, 7 formas de lembrar que mesmo em um mundo sem direção, ainda é possível caminhar com firmeza. Talvez você esteja pensando, como aplicar isso num mundo tão apressado, tão competitivo, tão cheio de distrações? Essa é a pergunta certa, porque o guerreiro moderno não vive em templos. Ele vive em apartamentos apertados, em filas de banco, em relacionamentos conturbados, em batalhas internas. Seguir esse caminho não é fácil, mas talvez seja a única forma de não enlouquecer. E se essas virtudes são o mapa, agora é hora de descobrir como transformá-las em prática, como elas podem se encaixar de forma real no seu dia a dia, no seu corpo, na sua rotina. É hora de parar de apenas entender e começar a viver. Você chegou até aqui e talvez, neste momento, esteja se perguntando: como eu aplico tudo isso na minha vida? Como viver como um guerreiro se não tenho uma espada nem um campo de batalha? Mas e se eu te dissesse que o campo de batalha sempre esteve aqui, não do lado de fora, mas dentro? Porque no fundo, todos os dias você acorda em guerra, contra a sua vontade de desistir, contra a distração, contra o medo do julgamento, contra o vazio que ninguém vê. Essa é a verdadeira guerra invisível do século XX e o Bushido, esse antigo código de honra, pode ser justamente o que faltava para você enfrentar essa guerra de cabeça erguida. Mas não como uma fantasia, e sim como prática. Tudo começa com presença, num mundo que te empurra o tempo todo para o futuro, para a próxima meta, o próximo story, o próximo resultado. Ser presente é um ato de rebelião. Presença é o momento em que você para, respira e diz: estou aqui. É o instante em que você toma consciência de quem é, do que sente e do que está fazendo. O guerreiro moderno não vive no automático, ele vive acordado. A partir daí, vêm as pequenas batalhas. A batalha de levantar da cama sem olhar o celular. A batalha de dizer não a mais um compromisso vazio. A batalha de olhar no espelho e não se esconder. E é aí que a disciplina entra. Mas esqueça aquela ideia pesada de disciplina como punição. Disciplina, no Bushido, era liberdade. Era a ponte entre o que o guerreiro queria ser e o que ele era naquele momento. Ser disciplinado hoje não é viver uma rotina militar. É criar uma estrutura que te protege do caos. É escolher hábitos que te fortalecem, ao invés de te entorpecerem. Você já percebeu como a sua energia muda depois de uma caminhada em silêncio? Ou depois de uma conversa sincera, uma refeição com presença, um momento de solitude?
Esses momentos são mais raros do que deveriam ser, e são exatamente eles que moldam o guerreiro. Não é sobre grandes gestos, é sobre pequenos rituais. Acordar um pouco mais cedo para escrever o que sente. Terminar o dia agradecendo. Respirar fundo antes de reagir. Cuidar do seu corpo como quem cuida de uma espada. E se você acha que isso é simples demais para fazer diferença, lembre-se, o samurai afiava sua lâmina todos os dias, mesmo quando não havia batalha. O guerreiro moderno faz o mesmo, só que com a mente, e é aí que entra o propósito. Não aquele propósito romântico, inatingível, mas o propósito como direção. O que te move? O que você está construindo? Para quem? Por quê? Responder isso não precisa ser imediato, mas buscar essa resposta é o que te mantém de pé. Há um conceito japonês chamado Ikigai. É a intersecção entre 4 coisas: o que você ama fazer, o que faz bem, o que o mundo precisa e pelo que podem te pagar. Encontrar o seu Ikigai é como encontrar seu norte. É entender que mesmo nas tarefas mais simples, existe sentido, quando você as conecta com algo maior. E esse maior não precisa ser grandioso. Pode ser sua família, seu bem-estar, sua fé, ou simplesmente o desejo sincero de ser alguém, melhor do que foi ontem. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa ter coragem de buscá-las. E talvez a maior verdade seja essa: o guerreiro moderno não luta para conquistar o mundo. Ele luta para não se perder dentro dele. Num tempo onde tudo grita, ele escolhe o silêncio. Onde tudo corre, ele escolhe o ritmo. Onde todos se exibem, ele escolhe a coerência. Ele não precisa ser visto, porque ele sabe quem é, e isso basta. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, escreveu: quem tem um porquê, suporta qualquer como. O Bushido não te promete conforto, mas te oferece um porquê. Ele te ensina que a verdadeira força não está em vencer, mas em resistir. Não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Não está em parecer forte, mas em se tornar íntegro. E isso nos dias de hoje é mais necessário do que nunca. Você não precisa morar no Japão, nem carregar uma katana. Você não precisa viver como um samurai, mas pode pensar como um, agir como um, caminhar como um, com propósito, com retidão, com coragem. Com compaixão. A vida não vai parar de ser caótica, mas você pode deixar de ser refém. No fim, o Bushido não é sobre guerra, é sobre consciência. E talvez essa seja a espada mais afiada que alguém pode carregar no século XXI.